Curiosidade: Sentry, Age of the Sentry, é canon. O que é a Era do Sentry nos quadrinhos? Então, tem havido muito debate sobre o valor canônico dos quadrinhos de The Age of the Sentry dentro da comunidade de quadrinhos. Isto é principalmente devido à natureza incrivelmente complicada e meta do personagem Sentry, e realmente não houve uma resposta errada sobre isso. Sim, os quadrinhos da The Age of the Sentry são ambientados em uma realidade alternativa. Essa realidade é a Terra em 1611. No entanto, essa realidade existe dentro e é extrapolada do universo do Cânon 616. Portanto, o nome da realidade The Age of the Sentry é onde ela acontece. É um espelho do nome do universo canônico, Terra 616, Terra 161. Isso é possível porque a Era dos quadrinhos do Sentry são literalmente um diário do passado do Sentry. Então, tudo que você vê acontecer nesses quadrinhos, também aconteceu na Terra 616. Isso é confirmado por Emma Frost em New Avengers Volume 2. É assim que funciona. Na segunda vez, o Sentry limpou a mente de tudo. Isso foi feito porque o general, junto com Jason Wingard, usou as habilidades psionicas do Sentry contra si mesmo, o fazendo limpar a mente de tudo, incluindo dele mesmo. No entanto, como mecanismo de defesa, Sentry coloca toda a sua história de fundo e memórias na mente de um escritor de quadrinhos, que irá escrever quadrinhos contendo essas memórias, e elas podem ser usadas para manter um registro de suas memórias para ajudar a trazê-lo de volta. O nome do escritor é Paul Jenkins. A história chega ao ponto de usar a mesma iconografia e skins nessas histórias em quadrinhos, como que vemos em Age of Sentry. À esquerda, vemos a skin da história em quadrinhos de Novos Vingadores. À direita, vemos a skin de Age of Sentry. Ele tem a mesma pose, mesma expressão facial, até mesmo o mesmo diálogo. Assim, os escritores fizeram uma conexão deliberada com The Age of Sentry, dentro dos quadrinhos dos escritores de quadrinhos. Então, esse escritor de quadrinhos escreveu muitos quadrinhos sobre o Sentry, o batedor e o cão de guarda. Ele acreditava que eles eram seus personagens, mas na verdade foi porque Sentry colocou suas memórias na mente do escritor. E é isso que os quadrinhos de The Age of the Sentry são. Eles são os quadrinhos escritos com as memórias do Sentry. Isso é confirmado a partir de um artigo escrito no CBR.com em uma entrevista com os escritores da série, Parker e Tobin, que afirmam que a série é sobre o passado do Sentry durante a Era de Ouro. Skin, porque a controvérsia. O problema é que há muito conhecimento estabelecido na Era do Sentry que, à primeira vista, pelo menos, parece contradizer o cânone. E realmente existem três razões principais pelas quais as pessoas pensam que Age of the Sentry não é canônico. 1. O Void é uma entidade separada na Age of Sentry. Agora, no Sentry original dirigido por Paul Jenkins, bem como na minissérie de Jenkins, The Void também foi retratado como uma entidade física separada. Portanto, isso não contradiz o cânon. O Void compartilha a mesma mente que o Sentry, mas pode se manifestar separadamente. A confusão vem do fato de que o Void tem um nome diferente. Void é para a maioria, The Age of the Sentry retratado como um criminoso, com a identidade secreta de Ed Emerick. No entanto, existem alguns pontos que eu gostaria de deixar claro. Sentry não descobriu primeiro que o Void fazia parte de sua própria mente, até poucos anos antes de quando sua série de estreia foi definida. Ainda assim, Sentry foi confirmado para estar ativo muito antes mesmo do Quarteto Fantástico serem alguma coisa, e é em torno deste período em que The Age of the Sentry é ambientado. Portanto, há um tempo considerável em que o Sentry deveria estar operando sem conhecer a verdadeira natureza do Void. Na verdade, vemos Sentry lutando contra o Void com os Vingadores durante a Idade de Ouro, e eles são seres claramente separados. Skin, isso aparece como um flashback na run original do Sentry e, portanto, é claramente antes de todos perceberem que o Sentry é o Void. Então, mesmo na run original do Sentry, que é inequivocamente canônico, é estabelecido que durante a Idade de Ouro, quando Age of the Sentry é definido, Sentry e os Vingadores não tinham ideia de que o Void e o Sentry eram o mesmo. Conforme vemos as skins deles, só descobrimos esse fato logo após o set de Age of the Sentry, e se Sentry não soubesse, faz todo o sentido que ele inventasse uma identidade secreta completamente diferente para o Void e acreditasse nisso, e o Void também acreditaria que ele era Ed Emerick, com ele e o Sentry sendo a mesma pessoa. Ele só sabe o que o Sentry sabe. Portanto, se o Sentry acredita que o Void é esse criminoso chamado Ed Emerick, o mesmo ocorre com o Void. Tudo isso faz parte da esquizofrenia.
Alucinações e delírios são um sintoma importante e bem documentado. Também vamos lembrar que o Sentry pode inventar e manifestar uma forma física separada para sua própria personalidade alternativa subconscientemente. Se ele pode fazer isso, então ele certamente pode se convencer de que o nome do Void é de Emmerich. Resumindo, Sentry e Void são a mesma coisa, mas Age of the Sentry é definido décadas antes que alguém o descubra. Isso é novamente referido na entrevista com os escritores de Age of the Sentry, Jeff Parker e Paul Tobin. Skin. Meu outro ponto é que os quadrinhos de The Age of the Sentry na verdade aludem ao fato de que Sentry e Void são de fato um, e no final da série acaba com Void essencialmente se tornando Sentry. 2. É-nos mostrado que o Sentry é realmente de outro universo. Então, em Age of Sentry, o ser chamado Sentry foi confirmado como tendo sido forçado a sair de outro universo. Agora as pessoas zombam disso e dizem, obviamente Sentry se originou do soro. Isso contradiz isso diretamente. Bem, não tão rápido. Vários escritores mudaram a origem do Sentry, e sua origem é ambígua. Na melhor das hipóteses, quero dizer Bendis estava dando raízes bíblicas ao Sentry, o que implicava que ele era algo mais, e até a própria esposa do Sentry afirma que não sabe o que ele é, e tem um monólogo interno onde teoriza que quando Robert bebeu o soro, ele abriu algo e o conectou a algo muito maior. Basta pensar nisso. O escritor literalmente colocou dúvidas sobre se o Sentry é mesmo humano e faz a conexão de que ele poderia pertencer a algo muito maior. Esse algo muito maior poderia ser o Sentry que foi forçado a sair do universo que você viu anteriormente. 3. Carol Danvers é Sentry. Em Age of the Sentry, agora, muitas pessoas consideram isso prego no caixão, mas é realmente o mais simples de explicar. Dado o caráter do Sentry, a falta de qualquer esclarecimento de Carol Danvers como Sentry pode ser facilmente explicada pelo enorme Sentry que limpa a mente 3 vezes ao longo dos quadrinhos, a razão pela qual não vimos nenhuma confirmação de Carol Danvers como Sentry pode muito provavelmente ser simplesmente porque ninguém se lembra, incluindo ela. Portanto, não há nada que aconteceu no que é amplamente considerado como as principais histórias do cânone, que prova inequivocamente que Age of the Sentry não é canônico. Agora, saindo do contexto do universo Marvel por um momento, a explicação da vida real para Carol Danvers ser Sentry provavelmente se deve simplesmente à natureza mercurial dos escritores. Eles têm o hábito de mudar as coisas para o que é conveniente para uma história no momento. Eles são artistas, é o que eles fazem. Quando Age of Sentry foi escrito, Carol Danvers, junto com tantos outros personagens maravilhosos além de praticamente Homem-Aranha e os X-Men, não estava indo muito bem. Daí o porquê a Marvel terceirizou o Sentry e muitos outros personagens para os Cavaleiros da Marvel. Então eu acho que a Marvel decidiu fazer Carol Danvers Sentry porque funcionou para a história da época. Mas então, conforme ela aumentou em popularidade, e o Sentry não aumentou, e a Marvel começou a sair do buraco em que estava, eles meio que a deixaram como Sentry no passado e nunca mais exploraram isso. O que Marvel diz. Agora é muito bom citar esta multidão de evidências e referências para apoiar o fato de que Age of Sentry é de fato canone. No entanto, é tudo muito inútil se não prestarmos atenção ao que a própria Marvel tem a dizer sobre o assunto. É claro que os escritores e a própria Marvel não chegaram e afirmaram diretamente, Age of Sentry é canônico. Da mesma forma que eles não saíram e afirmaram que Infinity Gauntlet ou Secret Wars são canônicos. Não adianta eles darem esse tipo de exposição para um quadrinho, considerando que essas são perguntas geralmente feitas apenas pela comunidade de debates, especialmente quando se trata de uma história tão nicho como Age of Sentry. No entanto, os pensamentos da Marvel sobre o assunto são bastante claros. Em Os Mais Poderosos Heróis da Marvel, o Sentry, uma coleção de histórias em quadrinhos, contendo todos os quadrinhos spin-offs que formaram a estreia do Sentry executada sob Jenkins, contém um resumo da história canônica do Sentry, listado como parte disso. Você pode ver claramente a capa da primeira edição de Age of the Sentry, retratada ao lado da seção que resume os dias da Idade de Ouro do Sentry. Como vocês podem ver, Age of the Sentry está literalmente listado como parte da história do cânone do Sentry pela Marvel. Portanto, a série deve ser considerada canônica pela comunidade de quadrinhos e debates online, e, portanto, quaisquer feitos contidos nele, devem ser considerados cânones também.